Queremos agradecer ao conselho da igreja por permitir que eu pudesse participar desse momento assim tão importante na vida da igreja. Uma igreja adolescente ainda, né? 17 anos, e a minha oração, e oração creio que da minha esposa, é que Deus conceda aos irmãos aquilo que Esdras, ele num determinado momento da sua vida, ele orou a Deus, pedindo uma jornada feliz para ele, para os seus filhos e para tudo aquilo que pertencia a eles. Então a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, bendito seja o nome do Senhor. Foi muito bom pela manhã nós conhecermos ali a Vila Marieta, né? Conhecemos de alguns irmãos, trocamos algumas figurinhas, participamos do culto, e eu acredito assim, aquilo que Paulo falou quando ele desejou assim conhecer ou conviver com os crentes da igreja de Roma, que quando nós nos relacionamos, quando nós convivemos juntos, a gente tem a oportunidade de repartir, a gente tem a oportunidade de passar alguma coisa. Eu sempre tive meu coração aberto para aprender, e eu sei que Deus usa os mais variados tipos de pessoas para ministrar ao meu coração, para ministrar a minha vida. E eu louvo a Deus por esta convivência, né? Conversava ainda de manhã com o presbítero aqui da bateria, e ele dizia algo assim muito importante: essa convivência, esse corpo de Cristo, esse estar juntos, né? E esse milagre, eu diria assim, que é pessoas dos mais variados locais, tipos, condições econômicas e assim por diante, convivendo juntos, para a glória, honra e louvor do Senhor. Amém, irmãos? Então eu gostaria assim de ler nesta noite 3 textos, e muito daquilo que eu vou falar hoje, eu diria assim que está no coração de um pastor. Eu, depois de quase 5 anos, assim, não paradão completamente, e tive um desafio, uma igreja que passou por uma circunstância lá, eles me convidaram para pastorear a igreja, principalmente pelo meu perfil mais assim, pacífico, moderador e assim por diante, e lá nós estamos. Já fomos convidados para 2018, depois de conversar com a família, respondemos sim para eles. Mas eu digo para vocês assim, que na minha vida como pastor, esse tem sido um momento assim que eu tenho dependido muito de Deus. Eu tenho buscado muito a direção de Deus. Eu tenho pedido muito a Deus que me dê sabedoria, discernimento, graça dos altos céus, para poder transmitir a palavra, para poder aconselhar, para ter ouvido, para ouvir as mais variadas situações que cada família vive, porque se sabe, quando há uma divisão, geralmente vínculos são quebrados, não é isso? Vínculos são quebrados, às vezes pode acontecer da esposa ir para um lado, o esposo para o outro, os filhos ficarem e assim por diante. Então, ultimamente eu tenho dependido muito de Deus, e confesso para vocês que esse sermão que eu vou pregar nesta noite foi um sermão que passou por dentro de mim. Passou por dentro de mim. Então, ao meu Deus, toda honra, glória e louvor. Abra sua Bíblia e nós vamos ler 3 textos bíblicos. Primeiro texto bíblico é na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi
nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Guarde o versículo 5 principalmente, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Um outro texto é o Salmo 146, no versículo 5. Salmo 146. Versículo 5. Diz assim a palavra: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E por último, na carta de Paulo aos Filipenses, carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 18 até o 20, capítulo 4, versículos 18 a 20, diz o seguinte: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos em Cristo Jesus, que bom que nós estamos aqui nesta noite. Não estamos só reunidos, mas estamos unidos espiritualmente. Que bom que a igreja Shalom está completando 17 anos de vida. Que bom que os irmãos têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que bom que os irmãos estão usando os seus dons e talentos na obra do Senhor. Que bom que nesta noite nós podemos dizer a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, bendito seja o nome do Senhor. 17 anos se passaram, mas a vida continua, a caminhada da igreja continua. Todos nós esperamos que um dia Jesus voltará com poder e com glória para arrebatar a sua igreja. Mas enquanto Ele não vem, a vida continua. A igreja cumpre a sua missão, a igreja cumpre o seu papel e assim por diante. E eu gostaria nesta noite, assim, em nome de Jesus, Deus sabe o que vai no meu coração, de estimular, de encorajar, de incentivar a igreja para que na sua caminhada ela possa vivenciar
3 coisas que nós destacamos da Bíblia, a palavra de Deus. A primeira que eu gostaria de citar aqui nesta noite, e com isso eu não estou dizendo que a igreja não esteja vivendo isso, mas como eu disse, é estimular a viver a vida da igreja, a caminhada da igreja, a vivenciar a fé cristã apoiada no poder de Deus. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua vida. A gente viver a vida cristã, vivenciar esta fé apoiada no poder de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, e falando a respeito do caráter da pregação dele, ele fala em algo muito importante. E ele diz assim: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E ele relembra que foi em fraqueza, temor, grande temor, que ele esteve entre os crentes da igreja de Corinto. E ele diz: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas ele diz: olha, a minha palavra foi demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé, ela não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Todos nós sabemos, à luz da Bíblia, que Deus usou muito a Paulo na sua segunda viagem missionária. E ele, como que foi o fundador da igreja de Corinto, houve um momento em que ele até pensou em desistir, porque ele teve circunstâncias, ele enfrentou oposição por parte dos judeus, ele experimentou a blasfêmia por parte dos judeus. Mas à noite a Bíblia diz que ele teve uma visão, e nesta visão Deus fala para ele: Paulo, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu ainda tenho muito povo nesta cidade. E a Bíblia diz que ele permaneceu ali naquela cidade por 18 meses, testemunhando que Cristo era Jesus. E assim surgiu a igreja de Corinto. Então ele relembra esta verdade assim, dizendo: olha, eu decidi, foi uma decisão do meu coração, foi uma decisão da minha vida, quando eu estive entre vocês, não usar uma linguagem persuasiva de sabedoria humana, o que era muito comum, o que era muito prático na época, a questão da persuasão das pessoas através do conhecimento, através da sabedoria. Era, diríamos assim, uma técnica, era um método usado no sentido de persuadir as pessoas. E Paulo disse: eu não fui com esse objetivo, não quis persuadir ninguém com a sabedoria humana, com o conhecimento, mas a minha preocupação, e ele já tinha tido uma experiência lá no Areópago de Atenas, segundo Atos 17, que o método que ele usou foi ineficaz, não teve resultado. E então dizem até os especialistas que ele então toma essa decisão: olha, estive lá entre vocês, e eu proclamei o Cristo crucificado, que à luz da Bíblia era escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas a preocupação dele foi pregar quem? Pregar o Cristo crucificado, para que a fé daquelas pessoas da igreja de Corinto, elas fosse apoiada aonde? No poder de Deus. Irmãos, e isso é muito gratificante, isso é inspirador. Com isso eu não estou negando o conhecimento, não. O conhecimento é importante, mas a gente sabe que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus.
eu posso usar um palavreado muito bom, posso usar todo o argumento, toda a oratória, mas quem convence a pessoa do pecado, do erro, é o Espírito Santo de Deus. É uma coisa linda que está acontecendo neste momento, porque o Espírito Santo, ele age, o Espírito Santo, ele atua, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo gera arrependimento, gera quebrantamento, gera coisas no coração, na mente, nas emoções das pessoas, de tal maneira que elas entendem, e acontece aquela coisa assim que a gente, num português bem simples, diz assim: caiu a ficha, eu entendi, eu compreendi, está claro para mim. Isso é uma coisa linda, bonita da vida cristã, quando a gente é convencido ou é convencida pelo Espírito Santo de Deus, e Ele torna claro as verdades reveladas no Evangelho. Ele disse: olha, eu quando fui entre vocês, ele usa essa expressão aqui, não foi em demonstração, mas sim em demonstração do Espírito e do poder. Essa demonstração no grego significa exibição, ou seja, os argumentos eram exibições reais em sua própria vida, em suas palavras, e no poder, na sabedoria do Espírito Santo. Era uma demonstração feita pelo Espírito, era do Espírito e provinha do Espírito. E ele diz, como que ele dizendo assim: não é do meu espírito humano, mas é do Espírito Santo de Deus que eu estou proclamando, que eu estou falando, que eu estou dizendo estas verdades. Então, irmão e irmã, fica aqui esse incentivo, esse encorajamento, para que o irmão, a irmã, a igreja aqui presente, nós como crentes em Cristo Jesus, tenhamos a nossa fé, não calcada, não arraigada, não enraizada, não firmada apenas na sabedoria humana, mas que a nossa fé esteja arraigada, firmada no poder de Deus. Aquilo que Paulo disse, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é apenas o conhecimento, ele tem o seu valor, ele tem o seu papel. E Paulo, que teve aquela sua formação aos pés de Gamaliel, teve toda uma formação, ele toma uma decisão dizendo: e eu vou proclamar a quem? O Cristo crucificado, o Cristo vivo, o Cristo que transforma, o Cristo que liberta, o Cristo que salva, o Cristo que faz nova todas as coisas, o Cristo que faz com que uma pessoa, muitas vezes, andando num sentido contrário à vontade de Deus, acontece na vida dele a metanoia, ou seja, ele se converte e ele volta num sentido totalmente diferente, e vive uma vida para a glória, honra e louvor do Senhor. Como é inspirador, como é gratificante quando você experimenta esta graça maravilhosa da conversão em Cristo Jesus. Há um testemunho bíblico que eu dou muita importância. Era aquele testemunho daquele jovem que nasceu cego de nascença, de João 9. Há um momento em que os religiosos dizem para ele que Jesus é um pecador, e há um momento em que ele diz assim: se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Na verdade que quando Cristo entra na vida da gente, a mudança, sim ou não? Sim ou não? A mudança. Hoje infelizmente há uma análise aí dizendo que está havendo muita adesão. As pessoas estão aderindo, ou seja, gostam do pregador, gostam da música, mas lá fora a vida deles continua a mesma coisa. Mas eu me lembro desde pequenino, quando dizia: olha, fulano de tal se converteu a Cristo Jesus, a vida mudou para a glória, honra e louvor do Senhor. Então primeiro aspecto que eu gostaria de destacar nesta noite é que eu, você, nós como igreja tivéssemos esta fé apoiada em quem? No poder de Deus.
no dínamos de Deus, na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. O poder de Deus, meus irmãos, que embora tudo que nós venhamos a ver do avanço da tecnologia, mas o poder de Deus continua grande, poderoso, santo, bendito, maravilhoso, para transformar a vida da pessoa e torná-la numa nova criatura, para a glória, honra e louvor dele mesmo. A segunda verdade que eu queria colocar, não foi Paulo, mas o Salmo 146, versículo 5, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Eu me lembro, irmãos, que um dia nós estávamos numa reunião de oração lá na igreja, e veio um pedido assim de oração, e junto com o pedido de oração veio este texto do Salmo 146, versículo 5. Eu li o pedido da oração, e eu também, na hora que eu li esse salmo, assim, aquilo saltou no meu interior, viu, pastor Noiri? E eu comecei a estudar um pouco esse texto, meditar, ler, e lá no estudo, um comentarista, ele fez uma afirmação que me marcou profundamente. Ele disse assim que a fé, viu, meu irmão vice-presidente, ele disse que Reinaldo de Barros, não eu sei, mas era um governador aqui em São Paulo, foi um governador, Reinaldo de Barros, os mais antigos sabem, viu, mas eu li assim, que disse assim, que a fé, ela cria uma expectativa, a fé diz que ela cria expectativas, você está me entendendo? Então eu quero estimular, encorajar a igreja aqui adolescente, para que ela vivencie cada dia esta fé que cria expectativas. E se há alguém que vive de expectativas, é o crente em Cristo Jesus. Por quê? A nossa esperança está fundada em supostos direitos, em promessas ou probabilidades. Se há alguém que crê em promessas, é o crente em Cristo Jesus. Há promessas na Bíblia que são incondicionais, mas tem promessas na Bíblia que elas são condicionais. Por exemplo, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. É uma condição. Quando a gente busca a Deus de todo o coração, de toda a alma, quando a gente derrama a vida no altar de Deus, e vive aquela expectativa de que Deus vai agir, de que Deus vai se manifestar. Essa é uma verdade bíblica, e quanto mais eu tenho intimidade com Deus, gera em mim uma fé. Por exemplo, o autor de Lamentações de Jeremias, ele diz assim: quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. E eu diria, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que esta fé cria essa expectativa de que Deus age, de que Deus responde, de que Deus se comunica, de que Deus manifesta o seu querer. E eu creio que nesses 17 anos de existência da igreja Shalom, os irmãos puderam, sem dúvida alguma, assim, verem as suas expectativas se concretizarem, se realizarem. Feitos de Deus, obras de Deus, manifestações de Deus, graça de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Sara, pela fé, ela recebeu poder para ser mãe. E eu creio que é para o século 21 também, para os nossos dias, que eu, como pastor, posso ter essa expectativa de um ministério cada vez mais eficiente. Eu posso ter também essa expectativa de afirmar
que há esperança. E como é bom quando a gente pode proclamar esta verdade, essa expectativa, dizendo: há esperança, meu irmão, minha irmã, para o seu casamento, há esperança para o seu dia a dia, há esperança para a sua família, há esperança para a sua caminhada, há esperança. Quantas pessoas hoje desesperançosas, quantas pessoas hoje pessimistas, quantas pessoas com aquele sentimento derrotista. Não que a gente esqueça da realidade, mas Deus é grande, Deus é bendito. Eu falei pela manhã, e gosto de repetir esse texto, porque é uma palavra às vezes que pode ser rema específica para a minha vida e para a sua vida. Quando o profeta diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Há expectativas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê N exemplos. E um deles que eu gostaria de mencionar nesta noite era aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Há 12 anos ela vinha vivendo aquele drama. Tinha gasto tudo o que ela tinha, já tinha procurado todos os recursos, mas havia, eu diria, uma expectativa no seu coração, que se eu tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. Ela tinha, e eu diria, essa expectativa. E na época ela venceu todos os obstáculos que surgiam na vida de uma mulher judia. Mas ela toca na orla das vestes de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus sentiu que dele saiu virtude. E ela foi curada, foi libertada daquele mal que existia na vida dela por 12 anos. Meu irmão, minha irmã, hoje, por exemplo, a expectativa de vida, eu estou com 70, mas diz que hoje a expectativa de 75, 78, eu tenho mais 8 anos, a expectativa de vida, a expectativa de que a economia vai melhorar para 2018, mas eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós estamos indo para o final do ano, há expectativa também de vitórias na caminhada cristã, há expectativas. Deus nos deu a oportunidade, juntamente com a minha esposa, um ano atrás, de nós irmos a uma igreja lá em Balneário Camboriú. Foi um ano atrás, né? Um ano e uns 4 meses. E eu na época assim, estava ouvindo muito, assistia muito aqueles programas da Globo, principalmente o Jornal das 10. Via ali os comentários do Camarote, da Cristina Lobo, aquele pessoal todinho ali, aquilo me enchia a cabeça. Eu até tinha uma expectativa dentro de mim, quem é que vai ser preso terça-feira? Estou sendo bem honesto para vocês, porque geralmente era terça-feira, né? Aquele negócio todo. E eu fui naquela igreja, e era também um tempo difícil, e o pastor, um homem muito culto, inteligente, ungido por Deus, ele deu uma palavra para a igreja naquela noite, mais ou menos nesta linha assim, que você não ficasse preocupado apenas em saber as decisões tomadas lá em Brasília, mas que você ficasse preocupado e atento. E ele convocou a igreja para estar atento às decisões que estavam sendo tomadas no trono da graça de Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, esta questão de estar atento àquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus tem para realizar, aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, aquilo que Deus tem para a igreja hoje. O que a igreja pode fazer em prol de tantas pessoas que hoje ainda não têm o privilégio de conhecer a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e que muitas vezes estão esperando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra que venha, diríamos assim, do coração de Deus para o coração do homem que foi criado à imagem e à semelhança
do Senhor. E por último, vivenciar a fé, em primeiro lugar, no poder de Deus. Vivenciar esta fé, irmãos, que cria, sim, expectativas na vida de cada um de nós. Mas eu queria também, em terceiro lugar, que nós vivenciemos, que a igreja possa vivenciar cada vez mais a fé em Deus, que supre todas as necessidades. Eu me empolgo, eu me fascino, quando eu vejo o testemunho do Padre Paulo dizendo: olha, eu estou suprido. Depois que a igreja de Filipos passou as mãos dele todo aquele donativo, como aroma suave, aprazível e aceitável a Deus. E aí então ele faz esta afirmação conhecida: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O meu Deus, eu posso afirmar assim: o meu carro, a minha esposa, a minha família, a minha igreja, os meus irmãos na fé. Mas é muito gratificante, é muito inspirador, quando eu, você podemos dizer: o meu Deus, o Deus a quem eu creio, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que transformou a minha vida, o Deus que tem me abençoado, o Deus que tem me usado, o Deus que tem me capacitado, o Deus que tem feito de mim um instrumento na sua obra, o Deus que não tem me deixado faltar o pão de cada dia, o Deus que tem me abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, o Deus com quem eu tenho intimidade e posso dizer, como disse o Senhor: Abba, Pai, Paizinho. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus suprirá, diz o apóstolo São Paulo, cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Irmãos, toda a riqueza de Deus tornou-se disponível a nós por causa da obra de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós fomos enriquecidos em Cristo, não diz que nós fomos empobrecidos em Cristo. E riqueza não é apenas monetária, mas como é gratificante, como é inspirador você conviver, você se relacionar, você cultuar a Deus numa igreja que é enriquecida com a graça, uma igreja rica de fé, uma igreja rica de amor, uma igreja rica de esperança, uma igreja rica em convicção, uma igreja que adora, que louva, que glorifica, que bendiz ao Senhor. A igreja que pode também, à semelhança do apóstolo São Paulo, ter aquele momento de doxologia, de dizer a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, diz Ele, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Não é a garantia só de a prosperidade, irmãos, mas Deus irá suprir as necessidades que surgirem. Necessidades são vistas na ótica também da eternidade, não somente das nossas preocupações corporais. E quais são, às vezes, as necessidades que surgem na caminhada da igreja? Paulo está dizendo: olha, o próprio Deus é aquele que recompensará os dadivosos. Paulo não podia, mas seu Senhor podia, pois Cristo se torna o fiador das nossas dívidas. Ele fala de riquezas divinas, que procedem de um tesouro infinito. Ele diz que os crentes de Filipos deram da sua pobreza, estavam limitados de quando e quanto poderiam dar, mas ele diz: olha, com Deus não há tais limitações. E todos nós sabemos aquilo que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: olha, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais,
além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Os crentes de Filipos poderiam esperar, com uma esperança bem fundada, de que haveriam de prosperar extraordinariamente. O suprimento para as necessidades presentes nos são dadas por intermédio dele, porque temos realmente com o Senhor. E como aparecem as necessidades? Eu particularmente tenho tido muitas necessidades, pastor Noidi. Eu tenho o meu jeitão de ser, embora às vezes a bagagem de ministério, mas a gente sabe que cada caso é um caso. E eu tenho pedido a Deus, eu tenho uma necessidade de sabedoria. Eu tenho necessidade de tato espiritual para lidar com coisas delicadas. E duas delas é bem prático. Na divisão da igreja, a esposa foi para um lado, o esposo foi para outro lado. Alguns já dizem, olha, o princípio é esse, a mulher tem que acompanhar o marido, mas a mulher diz, eu não acompanho o marido. O que o pastor deve fazer? Eu estou citando um exemplo para vocês. E tenho pedido a Deus muita sabedoria. Como lidar? Ouvidos para escutar as pessoas. Vínculos que foram quebrados, repartidos entre as pessoas. Hoje com as redes sociais, não tem? Toda essa convivência, os grupos que são feitos, e não demora um que chegou e pum, podou o outro, já não cortou do grupo. Então aquela coisa arada toda, falar para os crentes, para eles não falarem muito, mas para ouvir. Isso tem exigido de mim como pastor, muita graça, muita sabedoria, muito tato. E eu confesso para vocês aqui publicamente, se foi uma época que eu tenho mais orado, ultimamente, pedindo a Deus que em cada casa que eu entre para visitar, eu possa ouvir, possa falar no tempo oportuno, porque a palavra até diz, como maçãs em salvas de prata, assim é a palavra pronunciada no tempo próprio. Às vezes eu fecho a minha boca e apenas ouço, oro pelas pessoas, boa noite, e vou embora, muitas vezes acompanhado pela minha esposa que participa desse ministério. O Senhor suprirá cada uma das vossas necessidades. Quais são as necessidades, quem sabe, que você tem hoje, século 21? Quais são? Sabe, você pode dizer, pastor, eu graças a Deus não tenho necessidades econômicas. Minha conta está tranquila, eu sou muito disciplinado. Mas nós sabemos que na caminhada da igreja as necessidades surgem, sim ou não? Surgem, na caminhada de uma família surgem as necessidades as mais variadas. Às vezes uma necessidade de ordem emocional, às vezes de ordem espiritual, às vezes de ordem física, as mais variadas. E eu creio que o Deus da Bíblia, Ele tem poder para suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Hoje, a minha necessidade tem sido que Deus, repito, me dê muita sabedoria, muito tato, como lidar com coisas delicadíssimas, porque você não lida com coisas, pastor lida com pessoas, pastor lida com pessoas, e pessoas são pessoas, amém, meu irmãozinho? Lida com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil, cada um tem um jeito de ser, mas Deus dá graça, Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento espiritual, para que a gente faça aquilo que é da vontade dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos inspire, que eu, você, nós possamos guardar, irmão. Não há nenhuma pretensão no meu coração, Deus sabe, mas que a igreja aqui presente, ela possa caminhar, vivenciando a cada dia uma fé calcada, firmada no poder de Deus, em primeiro lugar. Segundo lugar, ela possa viver esta fé que cria expectativas, irmãos. Essa dinâmica
da vida cristã é tremenda. Criar expectativa. Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai trazer de volta o filho, a filha, Deus vai restaurar aquele casamento, Deus vai fazer nova todas as coisas. Essa expectativa, isso empurra a gente para frente, irmãos. A gente não fica na retaguarda, a gente não fica com medo, a gente não teme o diabo, mas a gente teme a Deus e crê que Deus vai fazer infinitamente mais, além daquilo que eu imagino e daquilo que eu penso. E por último, isso que eu acabei de falar, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Pastor, eu sei que é aniversário da igreja, pastor. Eu gostaria de fazer uma oração nesta noite. Falei até com o pessoal do louvor, para a gente cantar o Agnus Dei, é isso? Aleluia. Vamos cantar essa música. Me permite fazer uma oração, pastor Noidi. Sei que as pastores depois poderão, mas eu gostaria nesta noite assim, de orar por você, meu irmão, orar por você, minha irmã. Quem sabe você tem uma necessidade e gostaria de nesta noite, você já deu um presente para Deus, já ofertou, já dizimou, mas você gostaria de trazer diante de Deus uma necessidade que você tem. Quem sabe uma necessidade momentânea, mas quem sabe uma necessidade que acompanha você há algum tempo. E você crê de que nesta noite, quando a igreja completa 17 anos, você crê que Deus pode suprir essa necessidade da sua vida. Ele pode dizer: filho, filha, eu te amo com amor eterno. Você é precioso, você é preciosa, você é importante para mim. Eu quero fazer algo, apenas exijo de ti, te peço uma atitude de fé. Irmãos, uma das coisas que a gente tem que aprender é que há momentos em que, não que a fé seja algo ilógico e irracional, não é isso, mas tem hora que a fé, ela pega a razão pela mão e diz: caminha comigo. Tem hora que a razão não entende. Eu não entendi quando meu pai morreu e eu era técnico agrícola. A princípio eu não entendi, fui entender mais adiante, que Deus teve um propósito, levou meu pai para que eu fosse, eu acompanhasse a morte dele, e numa quarta-feira eu fosse num colégio agrícola que eu trabalhava, e dissesse para eles: tchau, tchau, estou indo porque Deus me chamou para ser pastor. Foi um ato de fé. Nós vamos ficar em pé, vamos cantar essa música. E se você quiser participar desta oração, trazendo nesta noite, repito, essa sua necessidade, não se constranja, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo para você nesta noite, para a glória, honra e louvor dele mesmo.